Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo, saudando todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor, amém? Então a palavra de Deus diz assim, Salmos de número 13. Salmos de número 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegram, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Querido, esse é um dos salmos de Davi, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. É um salmo que a gente vê Davi desabafando com Deus. Nesses salmos, a gente vê Davi conversando com Deus das suas súplicas, das suas necessidades, a ponto do salmista de perguntar a Deus até quando aquele problema iria durar. Davi começa esse salmo reclamando com Deus, mas quando ele chega no final do salmo, ele agradece. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que a nossa vida não é feita apenas no começo nem no meio, é feita no final de todas as coisas, porque o próprio Salomão, filho de Davi, que diz que o melhor é o fim das coisas do que o início. No início, a gente vê Davi falando assim com Deus: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Davi está indagando a Deus o porquê, os porquês das lutas, das provas, o porquê que ele está passando tantas adversidades. E quem sabe que eu estou falando com pessoa que está passando a mesma coisa que o salmista passou, indagando Deus, perguntando os porquês da vida. Querido, entenda bem, para toda causa há um efeito. Para tudo que fazemos há uma justificativa diante do Senhor. Muitos justificam o Senhor dizendo que não tem tempo, que não pode, que nem agora. Outros justificam o Senhor dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer e segundo a sua vontade. E a gente vê o salmista reclamando da sua situação. Quantas vezes você, meu amigo, você, minha amiga, reclamou com Deus da mesma forma? Senhor, até quando eu vou passar viver esta vida de sofrimento? Até quando eu vou viver essa vida sem ter perspectiva de nada? Até quando o meu marido está desse jeito, os meus filhos estão desse jeito? Quantas vezes você, minha irmã, você, meu irmão, perguntou a Deus da mesma forma que o salmista perguntou a Deus? E o salmista ainda continua reclamando com Deus, dizendo: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim
o meu inimigo. O salmista está perguntando até quando? Até quando? Até quando vai ter tristeza na sua alma? Querido, a gente sabe que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Um coração alegre formoseia o rosto. Mas uma alma abatida, todo amargo é doce. Aleluia! Louvado seja o Eterno. Então Davi está perguntando a Deus aqui: até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração? Quantas vezes os nossos corações se entristecem? Quantas vezes ficamos pelos cantos, mesmo sabendo que somos filhos da salvação, porque somos seres humanos, somos de intelecto para passar as necessidades, para passar as agruras, para viver o bem, para viver o bom, para viver o mal. O salmista estava com tristeza no seu coração, dizendo: até quando terei tristeza no meu coração a cada dia? Ou seja, dia após dia, o salmista com tristeza no seu coração. E o que nos entristece hoje é saber que quantos homens e quantas mulheres estão deixando de fazer as obras de Deus para fazer as obras da carne. Estão deixando de viver uma vida com Deus para viver uma vida pregressa com o mundo, de braços dados com o mundo. Ainda se pergunta o porquê das lutas, o porquê das provas. Deus só vai dar aquilo que você se aguenta carregar. Nada além daquilo que você não possa suportar, o Senhor não vai colocar na sua mão, não vai colocar na sua vida. E ele diz: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Quantas vezes o inimigo bate palma da situação que você está vivendo, da situação que você vive dentro da sua casa, porque nós somos um espelho para o mundo. O mundo te olha de um jeito, porque se você errar, o mundo vai te condenar, porque o mundo tem você como espelho. E muitas das vezes o espelho que há em você não está refletindo no mundo. Nós temos que ser imagem e semelhança de Deus em tudo que fazemos, em tudo que passamos, porque o Senhor venceu. E se o Senhor vencer, nós vamos lutar até o fim, como diz no livro de Apocalipse: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele diz mais: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Esse inimigo aqui pode ser o inimigo visível, que é o vizinho da direita, da esquerda. Embora a briga não seja com ele, é com os demônios que perturba e tira a paz e tira a tua própria paz. Quantas vezes o inimigo, nós temos dado combustível para ele nos perturbar, com a vida pregressa, com uma vida torta diante das circunstâncias que vive com Deus. Porque se somos de Deus, temos que dar testemunho de Deus, porque somos testemunho de Jesus Cristo na terra. Somos pequenos Cristo de Jesus na terra. E ele diz: atenta em mim e ouve-me, Senhor, meu Deus. Atenta em mim, ou seja, Senhor, ouve o que eu estou te falando, ouve a minha oração, ouve a minha petição nesse momento em que eu estou falando contigo. O salmista disse assim: atenta-te em mim e ouve-me, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Essa morte aqui é a morte espiritual. O salmista está falando de uma morte espiritual. Quantos estão dormindo o sono da indolência? Quantos estão mortos
nos seus delitos, nos seus pecados, porque está adormecido na morte. E o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E ele diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só temos vida através de Jesus Cristo, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele é a vida que existe em mim. E ele diz: para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. Porque enquanto eu estou dormindo, Satanás está 24 horas acordado. Enquanto eu estou dormindo, Satanás está acusando, apontando, mostrando o seu defeito, para que a sua família veja em você que você não mudou. Então o salmista está dizendo: para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Querido, é tempo de acordar. É tempo de se levantar. É tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça segundo o seu querer. Senhor, faça segundo a sua vontade. Senhor, não quero mais viver dessa forma, não quero mais viver desse jeito. Senhor, eu quero ter uma vida contigo, porque só há vida com Jesus Cristo. Não adianta tentar, você vai tentar, mas no final você não vai conseguir sem Jesus, porque sem Jesus não dá. E ele diz: mas eu confio na tua benignidade. Ele passou o Salmo 13 todinho reclamando com o Senhor, perguntando até quando, até quando, até quando, até quando. Mas ele, quando chega no 5, ele diz: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, e meu coração se alegrará. Glória a Deus. Será que você confia na tua salvação? Será que você confia no que está sendo pregado? Será que você confia naquilo que você tem ouvido da parte do Senhor, da parte dos homens de Deus? Então, querido, o salmista está dizendo: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, meu coração se alegrará. Aleluia! Será que você está com o coração alegre para o servir do Senhor em espírito e em verdade? Porque o Senhor está procurando os tais que adoram desse jeito, no meio da luta, no meio das provas, das adversidades, dos porquês da vida, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor está procurando a quem enviar. Será que você pode levantar a sua mão e dizer: envia-me a mim, Senhor, porque sou testemunho vivo do que tem passado, porque eu sou a luz desse mundo, porque eu sou o sal da terra. Querido, se somos a luz do mundo e o sal da terra, temos que fazer a diferença, mesmo que estamos passando nas lutas, mesmo que estamos passando na prova, porque um dia tudo irá findar. Um dia vamos prestar conta de tudo que fazemos aqui na terra, seja bom ou seja mal. Um dia há de haver uma prestação de conta. E como é que estão as nossas vestes diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso? O salmista passou o Salmo 13 todinho reclamando. Quando ele começou a falar com Deus de maneira firme, que ao invés de reclamar, começou a agradecer, o Senhor acrescentou as bênçãos sem medida prometidas na sua palavra. E ele diz assim, para encerrar: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sabe o que ele fez? Ele cantou ao Senhor pelas lutas, pelas provas, pelas adversidades, pelo pouco, pelo muito, pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, porque o ser humano é dotado de reclamar. Vive
para reclamar. Se está sol, está reclamando, se está chuva, está reclamando. Mas o salmista diz assim, olha, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Oh, louvado seja o eterno da nossa alma. Cantarei ao Senhor, portanto, me tem feito muito bem. E o Senhor tem feito muito por nós. O Senhor tem feito muito pela minha vida, pela tua vida. Porque no meio de milhões e milhões de pessoas, Deus escolheu você. Deus escolheu você para passar isso, para lá na frente ser testemunho vivo do que você passou. Deus escolheu você porque é com você mesmo que Deus quer contar, que Deus quer fazer, que Deus quer acontecer na tua vida. Porque você não vai passar desta terra sem antes acontecer as promessas de Deus. Sem antes se cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, ó, ela não cai por terra. Ela vai e ela produz no qual naquilo que está sendo mandado. Ou seja, ela jamais vai cair por terra. Talvez a tua semente caiu até em terra ruim. Caiu até no meio dos pedregulhos. Mas no decorrer do tempo, o Senhor vai fazer com que essa semente caia numa terra boa e dê fruto. E o maior fruto que o ser humano tem que dar é o fruto do arrependimento. Davi se arrependeu de estar reclamando com Deus. E disse assim, portanto, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Parou de reclamar e começou a adorar. Parou de murmurar e começou a louvar ao Senhor. Ao invés de murmurar, cante. Ao invés de ficar pelos cantos, ao invés de ficar para baixo, lembre-se que Deus é o Deus da tua salvação. E Ele te chamou para um negócio muito grande nesta terra. Para que você e a sua casa servirá ao Senhor. Está difícil? Aos olhos humanos? Sim. Mas aos olhos de Deus é não abrir e piscar de olhos que Ele vai fazer essa obra na tua vida. Lembre de uma coisa. Pare de reclamar. Pare de murmurar. E comece a agradecer pela família que você tem, pela casa que você tem, pelo emprego que você tem, pelo marido, pelos filhos, por tudo aquilo que Deus colocou na tua mão para você cuidar. Comece a partir de agora a agradecer por tudo isso, pelas lutas, pelas provas, pelo pouco, pelo muito. Comece a agradecer que fazendo isso, a Bíblia diz que você acumulará brasa para a sua cabeça. O salmista deixou de reclamar e começou a agradecer. Foi aí que começou uma grande obra na vida do salmista Davi. Então lembre-se de uma coisa. Ao invés de murmurar, cante. Ao invés de ter a tua vida como um perdedor ou uma perdedora, tenha como mais vencedores em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo. Então, fique todos com Deus, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Em momento de oração, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, e por tudo que o Senhor faz, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Porque o Senhor é bom, diz a tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Talvez, Pai, eu esteja falando com pessoas que passou a vida inteira murmurando, reclamando. Mas hoje é tempo de se levantar. Hoje é tempo de erguer as mãos para o céu e falar, Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, porque eu fui salvo do pecado através da tua cruz. Muito obrigado, Senhor, porque nas horas mais difíceis da minha vida, o Senhor jamais deixasse cair algo sobre mim no qual eu não pudesse suportar. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés perfeitos, pelos meus braços perfeitos, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Muito obrigado. Aprenda a agradecer. Porque quanto mais você agradece, mais coisas boas virão. Quanto mais você agradece a Deus, mais coisas boas
positiva há de chegar na sua vida. Então, Senhor, fique com esse homem, com essa mulher, com essa pessoa, e dê vitória no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então, fiquem todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você que vai ver o gravado, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Fiquem todos com Deus. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal Ataleia de Cristo e ativar o sino das notificações. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. A paz.